o sono e a alimentação. O sono e a alimentação tem alguma coisa a ver um com o outro? Um depende do outro? E eu te respondo, sim. A criança que dorme bem, ela come bem. E o contrário, a criança que come bem, ela normalmente dorme bem. Então, se a criança tem alguma questão no sono que não está funcionando, provavelmente isso vem também para a alimentação, tá? Então, se você quer melhorar a alimentação do seu filho, um ponto muito importante que a gente já falou em outras aulas sobre a importância da rotina, e nessa rotina é todo o dia da criança. É a rotina da alimentação, a rotina das atividades e a rotina do sono, tá? As sonecas, respeitar os horários das sonecas da criança, do bebê, e o horário de dormir à noite, fazer toda aquela rotina para a criança dormir. Aquilo que nós chamamos da rotina do sono. A rotina do sono inclui o quê? Diminuir a luz da casa, não deixar a criança exposta em telas pelo menos 2 horas antes do horário de ir para a cama. O banho, pijama, historinha, toda aquela rotina igual todos os dias para a criança entender, né? Ter aquela previsibilidade, saber o que vai acontecer, porque eu já falei aqui para vocês bastante, a previsibilidade dá segurança para a criança. Uma criança segura, ela dorme bem e ela come bem. E qual é o ambiente ideal para essa criança dormir? Já foi o tempo, tá, gente? De a soneca do dia tem que deixar tudo aberto, a criança exposta no barulho da casa, porque para ela entender que é de dia. Não, não precisa nada disso. A soneca do dia, uma ou duas, né, dependendo da idade da criança, ela pode sim ser feita, não só pode, como deve ser feita no lugar silencioso, escuro, uma temperatura gostosa, ali em torno de 23, 24 graus, tá? Porque se tiver muito quente a criança não vai dormir, se tiver muito frio a criança também não vai dormir, né? Um ruído branco de fundo. Até na descrição dessa aula eu vou deixar algumas sugestões para vocês no YouTube de ruído branco com a tela escura, tá? Que se tiver TV no quarto da criança, vocês podem ligar e vai ficar a tela escura e o ruído branco para ajudar a criança a dormir. Por exemplo, a casa vai estar funcionando em pleno vapor durante o dia e a criança lá querendo o momento da soneca dela. Então a gente faz o quê? Coloca um ruído branco. Ah, também, mas em qual volume? No volume que fique mais alto do que os barulhos, os ruídos da casa. Para a criança descansar ali a sua soneca, 1 hora e meia, 2 horas, enfim, o tempo que for a soneca da criança, tá? E à noite, o sono da noite. No entardecer, quando o sol se põe, vai começando a cair a noite, o que acontece? O nosso organismo começa a produzir a melatonina, que é o hormônio do sono. E aí a criança vai ficando mais caidinha, mais tranquilinha. É o momento de a gente diminuir a luminosidade da casa. Claro, não vai deixar tudo no escuro, mas diminui as luzes. Nesse entardecer, a criança começa a ficar mais calma, mais serena. E aí você diminui as luzes em casa. Não deixa tudo escuro, mas deixa tudo mais com menos luminosidade. As brincadeiras menos elétricas, né? Brincadeiras mais calmas, mais tranquilas, sentar no chão, conversar com a criança, brincar com a criança, brincar mesmo de toque, sabe? Não aquela brincadeira, vamos brincar com os brinquedos. Não, brinque com a criança. Brinca de esconde-esconde, brinca de fazer muitas cócegas não, mas de toque mesmo com a criança, sabe? Serra-serrador, pedra, papel, tesoura, coisa assim que você toque a criança, porque muitos pais e muitas mães, né, trabalham fora o dia inteiro, fora de casa, aí só tem aquele momento da noite com a criança, e a criança quer tudo, né, então, e ela sente falta, então por isso muitas crianças até acordam à noite, de madrugada, por quê? Porque querem os pais. E aí se você encher ela ali de carinho, de mimo, deixar ali o coraçãozinho dela tranquilo, é muito mais fácil dessa criança ir dormir e permanecer ali dormindo a noite inteira tranquila, tá? E vale o ruído branco à noite também, por quê? Porque em torno de 21 horas no máximo a criança deve estar na cama dormindo, tá? E aí a casa normalmente funciona até um pouco mais tarde, dificilmente a família inteira vai para cama às 21 horas, né? Então vale o quê? Deixa novamente o ruído branco lá para a criança até a casa ficar completamente silenciosa. Quando você for para o seu quarto dormir, vai no quarto da criança, desliga o ruído branco e ela vai dormir no silêncio o resto da madrugada, tá? A chance de sucesso disso, ó,
é grande. Ah, também o que acontece se eu não fizer essa rotina, não colocar o meu bebê ou minha criança para dormir até 21 horas? Bom, o que o cérebro vai entender? Opa, vamos parar de produzir melatonina e vamos começar a produzir cortisol. Porque se esse indivíduo ainda não está dormindo, alguma coisa aconteceu. E aí a criança fica o quê? Em sinal de alerta, inundada de cortisol, e aí vai dormir quando, né? A hora que você colocar ela para dormir, ela não vai querer dormir, aí vai ser aquele estresse, aquela choradeira, vai acordar muitas vezes de madrugada, ou vai acordar muito cedo logo de manhã. Então é importante sim respeitar a rotina de sono do seu bebê ou da sua criança, tá? Aí vai depender, tem crianças, bebês que dormem 12 horas, outros dormem 10, enfim, vai depender aí do organismo do seu bebê ou da sua criança, tá? Mas o ideal é no máximo 21 horas estar deitadinho para dormir. Crie essa rotina de sono aí na sua casa que você vai ver como vai melhorar muito o sono da criança e isso vai refletir também na alimentação. Porque criança com sono, criança sonolenta, criança que não dormiu bem à noite, ela não vai ter ânimo para se alimentar bem durante o dia. É igual nós adultos. Às vezes a gente não dorme bem à noite e fala, nossa, passei o dia inteiro me arrastando. E com a criança é a mesma coisa, tá, mamãe?